Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Gabriel Roriz e vou responder com vocês hoje o simulado, as questões do simulado da parte de informática. Então, se você ainda não me conhece, vai lá na minha rede social e me segue lá no Instagram. Inclusive o YouTube também é a mesma coisa, o mesmo arroba aí, arroba professor Gabriel Roriz. Então me segue lá, quem quiser mais dicas, material e por aí vai, é só me seguir, beleza? Então vamos lá, vamos começar. A questão 41 do simulado falava o seguinte: componente de hardware do computador responsável pelo processamento de dados, buscando e executando instruções é chamado de. Então, ele já bate para a gente o que é o hardware, mas se a gente vai observar as questões aqui, as alternativas da questão, a gente só tem hardware, memória RAM, HD, placa-mãe e CPU. Pessoal, vamos bater uma por uma, para a gente agregar mais conhecimento com essa questão, inclusive. Quando a gente fala de memória RAM, a gente fala daquela pecinha, que ela é uma memória volátil, que ela só funciona quando o computador está ligado, ela só funciona quando tem energia, memória principal do computador, Quando a gente fala de memória principal do computador também, a gente lembra das três memórias, A memória RAM, a memória ROM e a memória cache, A memória RAM, ela faz parte de uma dessas memórias, Ela não é responsável pelo processamento de dados, buscando e executando instruções, não é isso que ela faz. Quando a gente, por exemplo, abre o navegador Google Chrome, dando um exemplo para vocês. Tem instruções para poder ele executar, E aí, o que acontece? Aquele programa, ele é carregado na memória RAM, uma parte, das coisas mais essenciais também é carregada na memória cache, e aí ele funciona normalmente ali no seu computador. Então, ele precisa ser carregado em algum lugar, no momento que a gente clica nele, para poder usar, ele é carregado na memória RAM, que é a segunda memória, Memória mais rápida do computador. A memória mais rápida do computador, de fato, é a memória cache. Então, sendo assim, a memória RAM não é essa parte responsável pelo processamento de dados. Quando a gente fala de HD, a gente está falando daquela nossa memória secundária, que é a memória permanente, que a gente guarda os dados permanentemente no computador. Quando a gente pega um arquivo, um PDF, qualquer coisa que seja, e a gente salva no computador, ele vai para o nosso HD ou SSD, depende do computador, do que você vai estar usando aí. Então, aqui a gente fica com os dados armazenados permanentemente, certo? Quando a gente fala de placa-mãe, pessoal, a gente está falando disso aqui, ó. Lembra da plaquinha verde, que a gente coloca a memória RAM aqui, que tem todos os componentes do nosso computador? Quando a gente fala de placa-mãe, é isso aqui. É esse componente que vai todos os componentes dentro dele, Olha aqui os barramentos, as conexões aqui, ó, dentro da placa, que você consegue observar. Deixa eu aumentar a tela para ficar melhor para vocês. E aqui fica todos esses componentes. Fica a BIOS, fica a memória RAM, fica o HD e por aí vai. Beleza? Então, apagando aqui. Essa é a nossa placa-mãe. E CPU, pessoal, o que é CPU? Não é isso aqui. Não é isso aqui. Isso aqui não é CPU, pessoal. Para lembrar que isso aqui é gabinete. Gabinete. Lembre, isso aqui é gabinete, não é CPU. Então, apaga aqui já, vamos lá para o nosso próximo. Pessoal, CPU é o quê? Essa pecinha aqui, que a gente coloca lá, o nosso cérebro do computador. CPU é a mesma coisa. CPU, você pode observar também nas provas como UCP, que é a nossa unidade central de processamento. Temos aí o nosso gabarito, Ele é responsável pelo processamento de dados, buscando e executando instruções, certo? Gabarito, letra D, nossa CPU. Show? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 42. No contexto da navegação na internet, cookies são usados para armazenar informações. Aqui ele já nos dá essa informação, Beleza. Informações dos usuários nos navegadores web. Qual das seguintes afirmações sobre cookies é verdadeira? Então ele quer saber qual dessas alternativas aqui, Qual dessas, entre A e D aqui, é a verdadeira. Pessoal, quando a gente fala de cookies, a gente está falando de quê? É claro que não é uns biscoitinhos lá, Claro que não é esse aqui. Pessoal, quando a gente fala de cookies, tem uma imagem aqui bacana para vocês, para explicar. Você vai lá, você é usuário, e você acessa um site pela primeira vez. Qualquer site que seja. Site de questões lá, banco de questões, qualquer que seja. E aí, quando você faz isso, você envia para o servidor uma requisição ali,
E aí o servidor ele vai enviar para você aquilo que você pediu. Né? Você me pediu uma questão tal. E aí, quando você faz isso, o navegador ele vai enviar para você um cookie de navegação ali, mais os arquivos que você quer. E aí, o navegador armazena esse cookie localmente. O seu navegador ele vai armazenar. E aí, em próximas visitas, o navegador vai enviar o cookie automaticamente de volta para o servidor. Então, quando você acessar de novo esse site, você vai enviar a requisição e o seu cookie, né? Você vai enviar o cookie ali. E aí ele vai te mostrar, deixa eu voltar para cá, e aí quando você envia esse cookie, você está enviando as suas preferências. Né? Tem várias informações ali naquele cookie. Então, o site que você vai acessar, ele vai ser mais voltado para o que você pede. Então, ele vai já agir diante daquilo que você geralmente pesquisa. Então, vou dar um exemplo para vocês. O que o cookie faz? Quando você acessa sites, coloca preferências, localização, tudo aquilo ali vai nos cookies de navegação. E aí, quando você começa a acessar coisas ali, e aí começa a aparecer preferências que você estava pesquisando em outros locais, aquilo ali é fruto dos cookies de navegação. Você salva suas preferências, e aí o navegador sabe, ó, fulano de tal, ele gosta de estudar para concurso, ele está pesquisando a área de português, ele está pesquisando conteúdos de matéria tal. Então, quando você visitar qualquer outra página ali, e você tiver salvo aqueles cookies de navegação, ele vai ver aquelas suas preferências e vai te entregar coisas, né, informações personalizadas para aquilo que você geralmente pesquisa, beleza? Então, sendo assim, a gente vai ler aqui as alternativas. A letra A fala sobre cookies, são programas que se instalam no computador. Pessoal, quando ele fala que são programas, já está errado. Não é programa. Que se instalam no computador do usuário para controlar suas ações online. Cookie não é feito para controlar a ação de ninguém online. A gente utiliza ele para poder melhorar a nossa experiência na nossa navegação, para ser algo mais personalizado. A letra B fala sobre o quê? Cookies são pequenos arquivos de texto, beleza, enviados pelos sites para o navegador, ok? Até aí tudo bem, né? Lembra lá? O servidor ele envia cookie para o navegador, show de bola. Do usuário, que armazena preferências e outras informações de navegação. Até aí tudo certo. Então, nossa alternativa correta até agora, letra B. Letra C, cookies são ferramentas maliciosas, a gente já mata ela de cara aqui, não é uma ferramenta maliciosa. Pode ser usado de forma maliciosa? Pode ser usado de forma maliciosa. Qualquer coisa da informática, na computação, pode ser usada de forma maliciosa, mas ela não é. Então, usadas exclusivamente, olha a palavrinha exclusivamente. Quando você observa esse tipo de palavra, já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Para invadir a privacidade dos usuários e coletar dados sem consentimento. Não. Então, incorreto também. Incorreto. D. Cookies são extensões de navegadores usadas para melhorar. Também não. Cookies não é extensão de navegador. Não é extensão. Quando a gente fala de extensão, a gente vai lembrar do quê? Deixa eu abrir aqui o navegador. Extensão. Aí, funcionou. A extensão fica aqui no cantinho. Ó. Você vem aqui. Você pode ter tanto aqui, ou você pode vir aqui grupos e extensões. E gerenciar e baixar e instalar extensões, que pode ser desde ferramentas a coisas que te auxiliem no dia a dia quando você está navegando na internet. Por exemplo, Firefox, que eu utilizo mais o Firefox. Tem extensão no Firefox para você colocar lá o Google Translate, né, o Google Tradutor, para traduzir páginas para você. Né? Então, tem várias ferramentas, várias funcionalidades. São as extensões dos navegadores. Beleza? Então, temos aqui o nosso gabarito, questão 42, letra B. Vamos lá para a nossa próxima questão, 43. Tendo em vista princípios da segurança da informação, analise as afirmativas e depois assinale a alternativa verdadeira. Pessoal, quando a gente fala dos princípios da segurança da informação, a gente lembra a nossa dica aí, né? Vamos dar uma dica para vocês. Ou pode ser SIDA, ou pode ser da maneira que vocês melhor acharem, né? Quando a gente fala disso, a gente fala da disponibilidade, integridade, autenticidade, disponibilidade, integridade, só não coloquei na sequência aqui, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. E aí o que falta aqui é confidencialidade, certo? Aqui é só questão de sequência, beleza? Mas, em tese, é essa aqui. E vocês também vão observar alguns locais, algumas literaturas falando sobre o não repúdio.
ou a irretratabilidade. Que é a mesma coisa esses dois aqui. É um ou outro nome que eles vão utilizar. Irretratabilidade. Certo? Esses dois aqui são um só. Deixa eu colocar um quadradinho aqui para ficar melhor. Pessoal, quando eu falo de disponibilidade, quando eu falo que uma informação tem que ter disponibilidade, ela tem que estar, ela tem que poder ser acessada em qualquer momento, ela tem que estar disponível. A parte de integridade é quando eu falo, por exemplo, eu tenho um arquivo e por que esse arquivo ele é íntegro? O que ele diz que esse arquivo é íntegro? Vou dar um exemplo para vocês. Na assinatura digital, quando eu falo de assinatura digital, essa assinatura, ela diz para mim que aquele documento que está com aquela assinatura digital é um documento íntegro, que ele não sofreu alterações e eu posso confiar naquele documento. Inclusive, essa própria assinatura digital, ela faz com que esse documento entre também, né, tenha esse princípio do não repúdio e da irretratabilidade, ou seja, o autor que assinou aquilo lá, ele não pode falar, não fui eu, não assinei isso ali, né? A assinatura digital, ela vem para isso aí. Ela instala basicamente, né, você tem lá um PDF e você vai assinar nele, é como se você colocasse, né, você coloca dentro daquele documento uma hash, né, que diz como se fosse a sua assinatura, que é a sua assinatura digital ali, uma hashzinha. E aí, você mudar essa informação, uma vírgula, um ponto que seja, essa hash muda. E essa hash muda, ela já não vai pertencer àquela assinatura digital principal, né, aquela que foi feita de verdade. Então, quando eu pego um documento e faço assinatura digital nele, ali pelo Gov mesmo, Gov.br, tem essa possibilidade de fazer essa assinatura digital. E aí eu consigo já entrar, né, com esse princípio da não repúdio, irretratabilidade e da integridade, inclusive da autenticidade, né, que diz que a autenticidade é quando eu digo, por exemplo, que eu assinei aquele documento, eu consigo dizer que aquela pessoa assinou aquele documento, né, eu consigo confirmar isso. E a confidencialidade, vou dar um exemplo para vocês, quando a gente vê lá em filmes que tem documentos top secret, documento ultra secreto, aquele documento, ele tem um nível de sigilo que somente algumas pessoas podem ter acesso. Então, quando eu digo que algo tem que ter confidencialidade, somente certos tipos de pessoas, certos tipos de nível de acesso podem chegar a ter aquela informação, beleza? Então, a número 1 aqui fala o seguinte, né, confidencialidade trata de assegurar que apenas as partes autorizadas têm acesso à informação. Então, tá correto, né? Só pode ter acesso à informação confidencial aqueles que estão autorizados para isso. Não repúdio, refere-se a uma informação de autenticação confiável, de forma a não permitir contestações posteriores. Assim como eu falei lá, dei o exemplo para vocês da assinatura digital. Alguém que assinou está me dizendo, né, aquele documento assinado digitalmente, ele me dá uma autenticação confiável. E quem assinou aquele documento, não tem como ele fazer uma contestação falando que não foi ele que assinou, certo? Então aqui também está correto. Integridade significa que as informações devem estar acessíveis quando for necessário. Está incorreto, está errado. Por que está errado? Porque ele está falando de integridade. E aqui, ele falando sobre estar acessível. Quando a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de disponibilidade. Isso aqui se refere à disponibilidade. Sendo assim, os itens corretos são itens 1 e 2. E as afirmativas corretas 1 e 2 é a letra A. Então, nosso gabarito aqui, letra A. Vamos lá para a nossa questão de número 44. Ao enviar uma mensagem de correio eletrônico, colocou-se o colaborador João em uma cópia, em um campo denotado por CCO. Pessoal, vou lá no meu Gmail e tirei um print para mostrar para vocês aqui. Quando a gente vai criar lá, a gente vem aqui em escrever, ou se tiver em inglês vai estar escrito write ali, e aí a gente tem as opções seguintes, para, CC e CCO. Aqui eu coloquei, né, um exemplo aqui para vocês. Geralmente CC e CCO aqui vai estar bem aqui no cantinho, a gente só adiciona, né, CC e CCO, a gente clica aqui e dá a opção, né, de criar esses e-mails. Quando a gente coloca aqui em para, coloquei aqui para vocês, né, é o destinatário original desse e-mail. Qualquer um vai poder ver que eu estou enviando, né, qualquer um que vai estar recebendo, né, vai poder enxergar que eu estou enviando para xxx@gmail.com, certo? Quando eu coloco aqui esse cópia, quem receber a mensagem da cópia vai poder ver, né, tanto o CC quanto o para, né? Vai conseguir visualizar, né?
Ó, o destinatário é esse, mas eu estou mandando uma cópia aqui para esse fulano, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Eles conseguem observar isso. E quando eu coloco CCO, é uma cópia oculta, né? A gente pode lembrar isso aqui, né? Uma cópia oculta, para poder nos facilitar, é quem recebe a mensagem como cópia oculta, né? Inclusive coloquei aqui. Por isso não poderá ser visto pelos demais, mas poderá ver os dois outros que receberam. Esse aqui, vou lá, eu vou enviar esse e-mail para vários destinatários, para vários CCOs aqui. Todos os CCOs não vão conseguir enxergar nenhum outro CCO, são ocultos, certo? Mas eu vou conseguir visualizar tanto aqui quanto aqui. Todo mundo consegue visualizar esse e esse, mas esse aqui fica oculto, entendeu? Então, quando a gente fala disso, vamos lá ler as nossas alternativas. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, essa dica aqui para vocês anotarem também, salvarem aí no material de vocês. O para é o destinatário principal visível. CC é a cópia que é visível para todos. Todo mundo que eu estou compartilhando aqui, todo mundo consegue enxergar com quem foi compartilhada essa informação. E a cópia oculta, não, né? O João recebe o e-mail, mas os outros destinatários não sabem que ele foi copiado, né? Que ele foi um destinatário copiado. Tá até errado aqui, falta um letrinho aqui, que ele é copiado. Então, tá aqui essa dica para vocês. Vamos ver aqui nossas alternativas. A letra A, João não irá receber a mensagem original, a gente já pode cortar. Ele vai receber a mensagem original? Sim. Só que o que vai acontecer é que quem estiver em CC não vai, ou CC ou para, não vai ver que ele também recebeu ali a mensagem, não vai ver o destinatário dele. Então tá errado. B, João não irá receber a mensagem original, a gente já corta aqui na hora. Ele vai receber a mensagem original sim. João irá receber a mensagem original, mas não irá receber eventuais respostas dos demais destinatários. E estes irão saber que João havia sido copiado. Olha aqui, irão saber que João havia sido copiado. Não vão ver, pô. O pessoal não tem como ver. João irá receber a mensagem original, mas não irá receber eventuais respostas dos destinatários. E estes não irão saber que João havia sido copiado para a mensagem original. Realmente, ele vai receber a mensagem original, certo? Mas não vai receber eventuais respostas dos demais destinatários. Por exemplo, eu estou enviando para vários destinatários ali. E aqueles destinatários, quando eles responderem, eles não vão colocar de novo em CCO ali o destinatário do João, porque eles não estão enxergando que o João recebeu também. E estes não irão receber, não irão saber que João havia sido copiado na mensagem original, realmente, porque é uma cópia oculta. Então, nosso gabarito aqui da questão 44, letra D. Vamos lá para a nossa última questão. Com recursos de mobilidade cada vez mais disponíveis em notebooks e dispositivos semelhantes, é importante o cuidado com os dados armazenados. O Windows 11 fornece um recurso de criptografia para volumes inteiros, abordando as ameaças de roubo ou exposição de dispositivos perdidos, roubados ou desativados inadequadamente, mitigando o acesso não autorizado a dados. Esse recurso é pessoal, o recurso de criptografia que é utilizado pelo Windows 11, inclusive a versão que ele pode fazer isso é o Windows 11 Pro, né? Só um a mais aqui para vocês, uma dica a mais. O Windows 11 Home, por exemplo, ele não tem essa opção de fazer essa criptografia. Se a gente observar aqui nas alternativas, a gente consegue inclusive tirar por exclusão. Mirroring, a gente pegar a palavra aqui, ele simplesmente colocou uma palavra do inglês que seria o quê? O espelhamento. Se a gente traduzir a palavra, né? Espelhamento. Que é o quê? Quando a gente pega a nossa tela e vai espelhar em outros dispositivos, em outra tela, em outra televisão e por aí vai. Então, não é referente à criptografia de volume. Quando eu falo de regedit, isso aqui fica mais difícil da pessoa saber se ela não tiver mexido nunca, mas aqui eu entro, quando eu clicar na minha tecla do Windows aqui e colocar regedit, ele vai abrir a telinha lá da chave de registro do Windows. Então, aqui vai ver as chaves de registro. Do Windows. Olha aqui, vou colocar para vocês. Regedit. Ok, ele vai aparecer para a gente o editor do registro, né, das chaves de registro. Mas aqui eu não vou abrir. Vamos continuar. E aí nos sobra aqui o hide,
e o BitLocker. Se a gente quebrar essa palavra no meio aqui, a pessoa não souber o que é, então bit a gente lembra lá da nossa menor unidade de medida dentro do computador, né? Bit. Depois do bit a gente tem um byte, né? Beleza, até aí não ajuda muito. E locker, quando a gente lembra de locker, opa, faltou um C aqui. Quando a gente lembra de locker, pessoal, locker. Voltando aqui, quando a gente lembra de locker, lembra lá quando a gente viaja, o pessoal viaja e vai para o aeroporto, vai para, sei lá, academia, e tem lá, o pessoal deixa lá os lockers lá, né, aqueles armários para a gente fechar os nossos pertences, né? Então a gente lembra disso aí, daquele armário para a gente fechar e guardar nossas coisas. Então, se a gente lembrar do locker fechado, né, a gente vai associar melhor do que o RAID, né? E o que seria esse RAID? E eu vou mostrar para vocês o que seria o BitLocker. A imagenzinha. O RAID, vou colocar a imagem aqui agora. Tem a próxima imagem, tá aqui. RAID, pessoal, imagina lá, é uma tecnologia que eu utilizo para poder... Vamos lá, eu tenho aqui vários HDs aqui, tenho vários HDs aqui, e aí eu utilizo essa tecnologia RAID para poder ter essa redundância e que eu não perca informações, né? Por exemplo, estou montando lá na minha casa, estou dando um exemplo, estou montando na minha casa lá um servidor NAS de armazenamento de arquivos, né? E aí eu vou utilizar essa tecnologia para que eu não perca arquivos. Ele vai fazer redundâncias para que, por exemplo, digamos que um HD ou um SSD que eu vou estar utilizando, ele queime ou dê alguma falha para que eu não perca essas minhas informações. Então ela é uma tecnologia que ele vai fazer essa comunicação, vai fazer essa redundância. Claro, tem mais especificações, mas na prática, na bucha, para vocês entenderem, é basicamente isso aí. E voltando lá para o BitLocker, BitLocker é o que eu utilizo para fazer criptografia de volume do meu disco, né? Quando a gente ativa isso no nosso Windows 11, Windows 11 Pro, o Home não faz isso, pelo menos até a data de hoje ele não faz isso, ele vai criptografar, e aí antes de iniciar o meu sistema operacional ali, ele vai pedir uma senha. E aí somente mediante essa senha ele vai conseguir inicializar, dar o boot ali, e aí eu consigo acessar o meu sistema operacional. Ele vai descriptografar. Então, nossa alternativa correta para essa questão é letra A, BitLocker. Feito? Então, finalizamos aqui com as nossas questões de informática. Então, se você curtiu aí, já vai lá, né, e segue o professor, @professor Gabriel Roriz. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu e até a próxima.